Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um módulo do nosso curso gratuito de redação para o Enem, um curso de excelência, em que eu me propus a dar as bases para você para uma produção de redação com qualidade, uma produção satisfatória, em que você possa realmente conseguir uma nota acima de 900 pontos. Evidentemente, eu sempre quero deixar claro, né, que essa é uma iniciativa para quem não pode, né, ou quem não quer, de repente, quem não pode participar do meu treinamento fechado, mas existe uma maneira de você estar muito mais próximo de mim, de você participar ali da minha plataforma de correção, de você participar do meu grupo de alunos no Telegram, né, o grupo específico de alunos do meu programa fechado. Também eu faço esse convite para você, se você quiser migrar, né, dar um passo além, ter o meu acompanhamento, se você já confia no meu trabalho, então eu convido você para participar do meu treinamento fechado de redação para o Enem, tá? Então a gente vai ter uma plataforma de correção à sua disposição, vamos ter um grupo de Telegram dos alunos do curso para trocar ali informações, né, entre si. Eu também estou presente nesse grupo. Além disso, também meu acompanhamento com aulas online ali, aulas ao vivo, né, para você, aulas extras, para discutir alguns tópicos interessantes do nosso treinamento, tá bom? É isso, convite feito. Vamos falar então de proposta de intervenção. Esse é o nosso módulo 5. O módulo 6 é um módulo extra, um módulo que eu vou falar basicamente como é que você tem que procurar submeter os seus textos a uma correção adequada, tá? E quero também fazer aqui um pequeno disclaimer, né? Uma explicação. Eu não vou aparecer na tua tela nesse módulo, porque eu estou num ambiente que não é o meu ambiente de gravação de aulas, mas já estava chegando o Enem, né? O Enem 2020, realizado em janeiro de 2021, e eu precisava entregar esse módulo. Então isso vai ser mesmo assim, mesmo que eu não apareça na tela, eu vou entregar esse conteúdo para os alunos, tá bom? Meu objetivo aqui com essa primeira aula desse módulo é falar um pouquinho de como era a proposta de intervenção antes de 2017, até 2016. Então eu trouxe aqui, acho que três exemplos, né? Eu trouxe a proposta do Enem 2014, uma proposta do Enem 2015 e uma proposta do Enem 2016. A partir de 2017 a coisa já mudou um pouquinho, tá? Eu quero que você entenda aqui, até porque se você faz proposta desse tipo ainda, né, talvez por de conhecimento, você vai entender como era e vai entender como é a partir de 2017, que está valendo, né? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, tá? Como é que está funcionando ainda a proposta, tá bom? Se houver alguma mudança no futuro, é só você me acompanhar também aí pelas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, que eu vou dizer para você. Sempre vou atualizar você de como anda o Enem e se houve alguma mudança estrutural, tá bom? Vamos lá então, gente. Até 2017, né, nos anos anteriores, até 2017, a gente não tinha essa especificação que nós passamos a ter depois de 2017, ou a partir de 2017, melhor dizendo, de definição dos elementos que compõem a proposta de intervenção, tá? Que é o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Nós não tínhamos essa determinação. Passamos a ter isso, então, a partir do ano de 2017. Então, quero analisar com você aqui uma proposta de intervenção que os alunos me fizeram no Enem 2014, tá bom? Dessa forma, sabe-se que coibir a propaganda. O tema aqui, só para atualizar você, o tema era sobre publicidade infantil direcionada para crianças. Né? Desculpa, publicidade direcionada para crianças. Se é publicidade infantil, evidentemente já é direcionada para criança, né? Então, vamos lá. Dessa forma, sabe-se que coibir a propaganda voltada ao público infantil juvenil não é a melhor medida para superar esse problema. Então, aqui, a posição desse candidato aqui é de que não se deve proibir a propaganda para criança. Na verdade, o tema era uma pergunta implícita, se era mais adequado proibir, né, regulamentar, no sentido de proibir a propaganda para criança ou não. Nesse candidato aqui em questão, nós estamos lendo só a proposta de intervenção, a conclusão do texto, ele disse que não. Então ele, diz, ó, ele traz a proposta de intervenção a partir daqui, cabe aos pais, então aqui nós temos um agente, né? Não tinha essa previsão ainda de todos os elementos obrigatórios que nós temos hoje, mas claro que se é uma proposta de intervenção, alguém tem que fazer alguma coisa. Então cabe aos pais cobrar as ações do governo, né? Então cabe aos pais, nós temos aqui, essa vírgula aqui que não precisa, né? Mas enfim, não vou analisar a gramática aqui. Uma ação aqui que é cobrarem as ações do governo, tá? E aí tem uma explicação de que é isso, ó. O que é a cobração do governo? Criação de leis mais rigorosas, tá? Isso aqui é uma explicação. Hoje isso aqui serviria como detalhamento, mas a gente não tem essa previsão, né? Ainda em 2014. E tem uma outra ação, além de agirem diretamente na formação e educação de consumo dos filhos. Então aqui nós temos uma medida de intervenção cujo agente são os pais, né? E eles precisam cobrar ações do governo
no sentido de criar mais leis rigorosas, né? E também no sentido de educar, participar diretamente da formação dos filhos. Então nós temos aqui um agente, uma ação, um detalhamento, uma ação, né? Duas ações na verdade. E aí nós temos aqui, ó, impondo limites e dando noções financeiras ainda enquanto jovens, tá? Isso aqui também seria talvez até um modo meio. Nós temos um gerúndio aqui, fica um pouco difícil de entender o que funciona isso. Mas perceba que não existe aqui aquela sequência de você colocar no propósito de intervenção, agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. Não é essa previsão aqui, não havia essa previsão, melhor dizendo, em 2014. Então você traz uma outra proposta, ademais as escolas têm papel fundamental nesse segmento. É imprescindível também, ó, a gente não sei exatamente qual que é a função da escola, só diz que a escola é imprescindível, né? Tem papel imprescindível aqui, fundamental. E aí nós temos agora, é imprescindível também utilizar a própria mídia para alertar sobre os problemas ambientais decorrentes do consumo em larga escala e incentivar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós não temos aqui nenhuma proposta, deixa eu limpar a tela, nós não temos aqui nenhuma proposta de intervenção que traga todos aqueles elementos, né, obrigatórios que nós temos a partir de 2017. Né? Repito, agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Não havia essa previsão, muito embora isso aqui é uma proposta de intervenção de uma redação nota 1000. Tá? Só para que você entenda que não havia essa preocupação. Se dizia quem vai fazer alguma coisa, talvez para quê, ou no máximo como. Não havia, por exemplo, essa noção de detalhamento, a gente nem sabia o que era. E basicamente, outra coisa que eu quero chamar sua atenção é que a gente tinha muito também. Deixa eu limpar aqui a nossa tela. A gente tinha muito isso daqui também antes de 2017, que era a ideia de 3 propostas de intervenção. Então nós temos uma primeira proposta aqui, olha, centrada nos pais. Nós temos uma pequena proposta centrada nas escolas, que a gente não sabe exatamente o que ela vai fazer. E nós temos uma outra proposta baseada aqui, né, em ações a serem realizadas pela mídia. Tá? Muitos alunos faziam muito isso antes de 2017. 3 propostas de intervenção. Até entendo que a ideia de detalhamento era a ideia de quantidade de propostas. Isso era muito comum antes de 2017. Vamos ver um outro exemplo agora, de 2015. Pode perceber, portanto, 2015, pessoal, de violência contra a mulher, tá? Que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Esse aqui é o tema, né? Violência contra a mulher. Para que essa erradicação seja possível, então isso aqui a gente tem uma ideia de efeito, tá? Se para aqui, até que nós temos uma ideia de efeito. É necessário que as mídias, então aqui nós temos o agente, as mídias, deixem de utilizar a sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passem a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Então nós temos uma ação grande aqui. Nós temos então um efeito, né, para que essa erradicação seja possível. Só estou lendo isso aqui, estou fazendo essa análise a partir dos elementos de hoje. Mas lembrando que na época, em 2015, não havia essa previsão de ter os 5 elementos obrigatórios. Tá? Então nós temos um efeito, nós temos um agente e uma ação longa que vem até aqui. Pronto, finalizou a primeira proposta com efeito agente e ação. Ademais, nós temos uma segunda proposta. É preciso que o Poder Legislativo, é o agente dessa segunda proposta, né, o Poder Legislativo, crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores, é a ação, criar um projeto de lei, né, é a nossa ação, para que seja possível diminuir a reincidência. Esse aqui é um efeito dessa segunda proposta. Então veja que aqui só tem 3 elementos. Em cima, 3 elementos. Efeito, agente e ação. Embaixo, 3 elementos. Agente, ação e efeito. Tá? E nós temos aquele efeito final. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. É mais aquele efeito genérico, né, de final de texto, que serve ali como fecho, como fechamento da redação. De novo, nós não temos aqui modo meio, nós não temos detalhamento. Não havia essa previsão em 2015 também, como você pode constatar. Muito embora isso aqui se trate de uma redação nota 1000 em 2015, tá bom? E a gente vai finalizar com esse exemplo de 2016, mostrando também, tá, que não havia essa expectativa ainda, então não essa recomendação de você ter os 5 elementos obrigatórios, tá bom? Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é o tema de 2016, a intolerância religiosa é o mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal, agente, governo federal, tá, que é o agente, construir delegacias especializadas em crimes de ódio, é a ação, construir delegacias especializadas em crime de ódio, tá, contra a religião. Então nós temos agente e ação a fim de atenuar a prática do preconceito, um efeitozinho aqui, né? A fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade. Além de aumentar a pena para quem praticar, é outra ação, tá? Isso aqui é outra ação. Então o que nós temos aqui? Agente, ação, efeito. Tem 2 ações, tá? Chegou a primeira proposta. E aí, limpando aqui a tela. Opa. Deixa eu voltar aqui. Legal. Limpando aqui a tela, nós temos uma segunda proposta centrada no agente escola, tá? Trabalhando com palestras, que é a ação, a criar palestras e a ação sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças
que é o efeito, visando informar crianças e jovens sobre a diferença religiosa no país, diminuindo assim um segundo efeito, né? Hoje serviria como detalhamento desse primeiro efeito, mas aqui na época era apenas um segundo efeito. O que nós temos aqui então? Agente, ação, efeito. De novo, nós não temos modo meio aqui, não havia essa preocupação, tá? Nessa segunda proposta. E aí nós temos a terceira proposta. Ademais, a sociedade é o agente da terceira proposta, deve se mobilizar em redes sociais, é a ação, né? Com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa, é o efeito. E nós temos aquele efeito final para finalizar, para encerrar realmente o texto, retomando sobretudo o que fora dito lá na introdução, tá? Assim, poder-se transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e em criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Essa referência ao Brás Cubas foi feita na introdução desse texto. É o efeito final. Olha, nós temos de novo o quê? Que nós temos 3 propostas de intervenção. Na época entendia-se que todo esse conjunto de ações e de agentes configurava apenas uma proposta. Hoje, ou pelo menos a partir de 2017, nós entendemos que isso aqui faz referência, na verdade, a 3 propostas de intervenção. Na época, todo esse conjunto tratava-se apenas de uma proposta. Hoje, a gente entende que isso aqui configura 3 propostas de intervenção. Então, nós temos 3 propostas de intervenção. O agente da primeira proposta é o governo federal, da segunda proposta é a escola e da terceira proposta é a própria sociedade, tá bom? Muito bem, gente. Encerramos assim essa análise de propostas de intervenção antes de 2017, mostrando que basicamente ali os alunos gostavam de construir 3 propostas, não havia esse entendimento de que eram 3 propostas, entendia-se que tudo isso, essas 3 ações propostas aqui, configuravam apenas uma proposta de intervenção, e essa diversificação de agentes e de ações que eram propostas, na verdade se entendia isso como uma espécie de detalhamento, tá? E a partir de 2017 a coisa mudou. Eu vou te convidar agora para a próxima aula em que eu vou realmente mostrar qual que foi a grande mudança de 2016 para 2017, né? No sentido de definir com clareza quais são os elementos obrigatórios da proposta de intervenção, e também a gente entende que houve ali um prejuízo muito grande para os alunos que vieram em 2016, fizeram proposta de intervenção de um jeito, né, e foram para 2017 não souberam dessas mudanças a tempo, e aí fizeram esse tipo de proposta em 2017 e sofreram um prejuízo muito grande. Porque alguns alunos aqui, como vocês podem ver, apresentavam apenas 3 elementos, né, obrigatórios a partir de 2017, naquela época não havia essa definição, e aí chegaram no Enem 2017, por exemplo, alguém que chegou em 2016, vem em 2016 com 200 pontos na competência 5, na proposta de intervenção, chegou em 2017, tirou só 120, por quê? Ele vinha colocando 3 propostas de intervenção e apenas 3 elementos obrigatórios em cada uma delas. Ele não sabia dessa mudança, dessa nova exigência, sofreu prejuízo, tá? Eu acompanho esse processo, tenho acompanhado esse processo ao longo do tempo, e sempre que houver alguma recomendação nova, se você estiver me acompanhando, você vai ficar bem informado, tá legal? Muito bem, gente. Muito obrigado pela atenção de todos, de todas. Vamos para a próxima aula. Eu vou apresentar para você agora como é que funciona a proposta de intervenção ali a partir de 2017. Como é que você tem que tratar agora a sua proposta de intervenção. Legal? Te espero então na próxima aula. Forte abraço e até lá.